Isso é bem sério, a questão da autoestima, porque o que a gente vê assim, a juventude é uma fase de transição, é a transição entre a infância e a adultidade. A gente pega e vê assim, a história cronológica desse conceito de juventude. Teve épocas que não existia juventude, né? Então, você estava criança já para trabalhar, com 9, 10 anos, com 11, 12 anos já estava casando. Então, era um processo meio assim, se via a criança como um adulto pequeno. E aí não tinha essa distinção. Hoje a gente tem essa condição da juventude bem delineada, né? E aí o que acontece? Nesse período da fase de transição, a gente pode considerar vários tipos de transição. Pode ser a transição afetiva, no caso de antes ter a dependência do afeto dos pais e a pessoa passa a ter a autonomia afetiva. Pode ser a questão financeira, que antes a pessoa dependia dos pais, quando ela passa a trabalhar e ter a própria condição financeira estável, ela entra no mundo adulto. E existem vários outros tipos de transições que acontecem, mas é principalmente essa condição de uma heteronomia, quer dizer, uma dependência a outra pessoa, para uma autonomia. E a juventude é um período conturbado, por quê? Porque há uma transição aí. E aí, às vezes, você parece que está com autonomia, mas você está com heteronomia. E vice-versa, às vezes você está em heteronomia, mas você quer ter autonomia, e fica aquela condição confusa. E aí entra essa parte da autoestima, porque uma das principais condições que dificulta, no caso, esse período da juventude, é a carência afetiva. Porque a pessoa precisa aprender a ter esse autoafeto, não mais depender do afeto externo, que antes era o caso da infância. E aí entra a condição da autoestima. A gente pode considerar a autoestima a pessoa ela gostar de quem ela é. Ela, vamos dizer assim, ter uma imagem de si, essa imagem, ela refletir com o mais próximo possível com o que ela realmente é, com como os outros a veem, e ela gostar dessa imagem. E isso para o jovem é extremamente sério, é muito frágil, é muito instável, é muito sutil. Às vezes um comentário de outra pessoa pode desestruturar totalmente a personalidade, desestruturar a pessoa até chegar nesse processo até mais melancólico mesmo, depressivo. Então, assim, o que eu vejo, o principal é a autopesquisa aí nesse caso. Ver assim, quais são as necessidades ainda de taxa afetiva que a pessoa está cobrando dos outros. Como se fosse a necessidade de carência mesmo, de afeto, de atenção. E como que ela pode equilibrar esse processo. E a depressão, muitas vezes, nesse caso aí, como é um processo inicial, né, pelo que foi comentado na pergunta, a gente não tem mais informações, seria interessante a pessoa refletir sobre o processo do egocentrismo. Porque aí, nesse caso, a gente vê a pessoa que tem necessidade de muito afeto para si, ela acaba sendo mais egocêntrica. Diferente da pessoa que é doadora de afeto. Ela, vamos dizer assim, ela consegue ter um olhar para o outro de empatia, se colocar no lugar do outro e fazer algo em função desse outro, pensando no melhor para ele e para o grupo, para o contexto que está sendo inserido ali. Então, talvez uma condição terapêutica nesse caso é a pessoa pensar em contextos de assistência que ela pode se envolver. Pode ser uma assistência no voluntariado, como é a Conscienciologia, mas pode ser assistências mais simples. Por exemplo, a gente vê hoje as ONGs de animais, como é que estão crescendo, né, o contato ali com pets, e aí a pessoa às vezes faz um processo de adoção, ou um processo de captar um pet e encaminhar para adoção. É um exemplo, existem várias outras possibilidades de assistencialidade que a pessoa pode praticar para ela começar a ter um olhar mais para o outro e não só para a própria carência. E ela passa a sair dessa condição de ser vamos dizer assim, um efeito ralo, né, que suga a energia toda para si, é meio sem fundo, e vai entrando na melancolia, a sensação que a pessoa ela não se sente útil, não se sente capaz, para algo que ela vai vendo, não, eu consigo ajudar alguém, eu consigo fazer algo em prol dos outros, vai ser uma pessoa mais doadora do que absorvedora. É interessante. Falando em autoestima, a televisão mostrou ontem um programa que numa escola um psicólogo e os pais e os professores intervieram lá num grupo de jovens que sofriam bullying, né? Justamente para elevar a autoestima deles, para eles se aceitarem como são, né? E então o resultado é que muitas jovens, mais jovens da escola conseguiram superar esse bullying e entender, e inclusive eles enfrentavam o que praticava o bullying. Então houve um entendimento e conseguiram harmonizar
os alunos. Parece que é um programa que o Fantástico está fazendo, né? Eu acho que é isso mesmo. Uma atuação de psicólogos, psiquiatras, e tem até uma preparadora de elenco, não é isso? Isso. Fazendo um trabalho para justamente ajudar os jovens a autoestima. A lidar com a questão da autoestima contra o bullying. Você conhece um site, um movimento chamado Altruísmo Efetivo? Não, Effective Altruism. É um site que tem em inglês, eu acho que tem alguns pontos aqui no Brasil sobre isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque junta essas duas respostas que você deu, essas duas perguntas, tem esse Effective Altruism, é um movimento que está acontecendo mundialmente justamente para que as pessoas possam direcionar o altruísmo delas, ou a questão da assistencialidade, para ações que sejam mais efetivas sob o ponto de vista assistencial e tenha, digamos assim, uma abrangência maior. Então, o que eles falam até é que o altruísmo deve ser feito de uma forma mais racional e menos emocional, entendeu? Mais com a mente, né? Mais com o cérebro e menos com o coração, porque às vezes... mais com o lado emocional que eu estou dizendo, né? Porque às vezes o que acontece? Você tendo uma noção clara de onde investir, de onde ajudar, sob o ponto de vista principalmente financeiro, né? Você pode propagar melhor aquelas ideias ou aquelas ações altruísticas, né? Numa escala mais interessante. E por que eu estou mencionando isso? Porque ligado a esse movimento do Effective Altruism, tem um site chamado 80 mil horas. 8,000 Hours, também em inglês, tá? E esse movimento foi criado por 2 jovens, muito jovens, tá? Assim, superdotados, gênios também, e eles que desenvolveram toda essa tecnologia, ou essa metodologia de análise de investimentos, né, voltados para a condição de atividades altruísticas, e com o objetivo de ajudar jovens a tomar as decisões, principalmente com relação a carreiras, com relação a opções de vida e até mesmo na questão de voluntariado, para, enfim, poderem ser mais altruístas na nossa linguagem aqui, serem mais assistenciais. Então, se você não conhece, fica a dica aí para vocês conhecer o site, né, o programa, a metodologia, ver se você... enfim, pessoal da Invex também, né? Porque é legal, porque foi criado por 2 jovens, eles começaram muito cedo, assim, terminaram de fazer os cursos deles de graduação, acho que ainda quando estavam na faculdade, são 2 ingleses, eles já lançaram isso e levam muito bem a questão. E o Peter Singer, que é, enfim, né, também um precursor da questão, né, das causas humanitárias e tudo mais, ele está apoiando esse projeto, entendeu? Muito legal. É bacana que recentemente tem um curso dele, Altruísmo Efetivo, né, naquela plataforma de cursos gratuitos na internet. Recentemente a gente realizou a estreia do curso livre que eu elaborei sobre protagonismo juvenil e inversão existencial. Então, e aqui nós citamos vários exemplos de casos na sociedade hoje, como esse que você citou, já está anotado aqui para até incluir de repente nessa proposta do curso, para a gente ver outros exemplos de jovens que estão fazendo um movimento nesse sentido, que é muito positivo, né? E em relação à questão do bullying que foi comentado, a gente vê também a relação com essa parte da normose, que antes, culturalmente, era a normose você realizar o bullying. Hoje já existe uma conscientização em torno de que isso não é algo legal de ser feito. Claro, né? lógico, então a gente vê a mudança também cultural aí acontecendo, das coisas que eram normóticas, né? E hoje já não são mais.